Mais uma vez, bom dia a todos. É uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Ontem estivemos reunidos, a diretoria e a comissão de reforma estatutária, e estamos trabalhando com muito afinco para deixar tudo em ordem dentro das questões estatutárias, para que depois os irmãos possam apreciar e aprovar, né? Como os irmãos observaram, ontem o nosso ilustre presidente colocou um edital de convocação para uma assembleia. E é importante dizer aos irmãos que não era o nosso, como a diretoria mais pastor, não era essa a nossa vontade inicial. Nós queríamos que fosse depois que o estatuto estivesse pronto para fazer tudo de uma vez só. Mas não dá. Nós temos questões regimentais, estatutárias, que precisam ser administradas. No próximo dia 6, encerra-se o prazo bancário. Então, por isso, essa urgência de fazer essa assembleia, para que não possa se bloquear os benefícios que a igreja tem no banco e não consiga depois movimentar até que legalize tudo isso. Então, os irmãos... Ontem eu fiz questão, porque a nossa ilustre tesoureira, que por compromisso não está hoje aqui, ela passou essa semana essa preocupação da data que inspira. Então, por isso, essa necessidade, né? Agradeço ao presidente e toda a diretoria pela compreensão. E é tudo uma questão normal, em que nós, como igreja, não devemos nos submeter, mas é necessário, porque senão o banco também não se submete a nós e tranca as coisas lá e fica tudo mais difícil, né? Então, há de se conciliar isso, tá bom? Após o culto, eu gostaria de todos os irmãos, que eu anotei os nomes, que eu conversei durante esses dias, que queiram se amembrar à Igreja Batista de Garopaba, que esperem um pouquinho depois do culto, que eu preciso ter uma conversa rápida com vocês, porque nós temos uma orientação da diretoria e eu gostaria de cumpri-la. E eu preciso, então, conversar com vocês. De igual modo, os irmãos que queiram o batismo, porque nós queremos também, nessa assembleia, fazer a profissão de fé para, posteriormente, marcarmos o batismo. Então, não só os que estão aqui, mas aqueles que querem se preparar para o batismo, nós vamos estar ministrando um material para que você, ao se batizar, saiba realmente o que é o batismo e o que é se amembrar à igreja, se colocar como corpo de Cristo. Então, após o culto, rápido. Meus irmãos, eu confesso a vocês, de maneira muito clara, que o texto e a mensagem de hoje, ela mexe muito comigo. Assim, diríamos que todas mexem, mas tem algumas especiais. E eu preciso dizer para vocês, antes, que fui criado na igreja, e desde pequeno, eu sempre fui apaixonado pela palavra. Eu venho de uma família, e os irmãos que gostam, que querem acompanhar o que é um leto ou o costume da Letônia, os irmãos vão, Congresso Leto 2025, está acontecendo, termina hoje, mas tem no YouTube todos os dias, desde quinta-feira. Os irmãos vão lá e veem para vocês verem o que é um coral, o que é uma orquestra, porque os letos são exímios nessa área. Então, eu venho de uma família de músicos, né? Meus pais, minha mãe, eles cantavam perfeitamente, ótimos. Meus filhos, os dois, minha esposa, canta muito bem. O único que não deu muito certo fui eu. Porém, eu nunca fui muito, assim, entre a música, entre o louvor, entre as ministrações, eu sempre fui apaixonado pela pregação, pela palavra. Então, não preciso dizer para os irmãos que todas as vezes que eu via um pregador,
principalmente diferente, nós estávamos assim ávidos de que ele tivesse alguma coisa diferente. Uma coisa que ele descobriu na palavra. Nós, falo por mim, batistas de berço, como o meu caso, criados na Igreja Batista, e quando víamos falar que nas igrejas pentecostais tem revelação, né? E lá as pessoas revelam, e Deus manda dizer assim, manda dizer assado, e fala isso, fala aquilo. Não vou dizer e nem mentir para vocês, em hipótese alguma, que algumas vezes eu não fui em cultos assim, esperando que Deus mandasse algum recado para mim. E isso eu confesso para vocês, que embora já aconteceu, mas à medida que a gente vai tendo maturidade, vai tendo entendimento da palavra, a gente vai observando alguns pontos fundamentais. Primeiro, não viemos pregar uma nova mensagem. Não há uma mensagem atual no sentido de novidade da palavra de Deus. Eu e todo pregador fiel à palavra de Deus pregamos a mesma palavra, do mesmo livro, sem ser acrescentado uma vírgula e nem um tio. Então, se você veio no culto hoje pensando que esse pastor aqui teria alguma coisa bombástica, descobriu agora o eixo diferente no círculo da roda, eu quero deixar você decepcionado. Eu vou pregar a mesma palavra. Eu vou falar do mesmo evangelho. E eu não vou acrescentar absolutamente nada aos ensinamentos que a palavra nos dá. Falo isso com muito carinho, porque, como disse, eu mesmo já fui muitos cultos esperando que naquele dia ia acontecer uma coisa diferente, e vinha uma mensagem sobrenatural dada por um ET que abduziu o pastor e levou lá para um canto e deu uma mensagem. Isso não é real, isso não existe. O que acontece é que Deus, ao escrever a sua palavra, Ele nos deu acesso a tudo que nos compreende embaixo do sol de espiritual. Nada é mais espiritual do que a palavra. Nada é mais autêntico do que a palavra. E pela palavra nós então somos dados ao conhecer a revelação do Evangelho. Então, quando nós falamos da palavra, não em que nós já tenhamos compreensão de toda, mas a vontade de Deus se revela através da palavra. Então, o pregador, ao pregar, ele fala da palavra na mesma simplicidade, na mesma complexidade que ela possa ter, mas o Espírito Santo, a mim e a você, nos dá compreensão dela conforme a vontade de Deus. E é falando disso que eu quero, nessa manhã, dizer para vocês que o tema hoje é de um personagem da palavra de Deus, ícone, extraordinário. O único que recebeu título au concurso na Bíblia. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas não ganhou a palavra que João Batista ganhou. Em que o próprio Cristo apresenta ele e fala dele e diz: nascido de mulher, ninguém é maior do que João. João Batista, ele tem um ministério, meus irmãos, de extrema relevância. Extrema. João Batista foi o último na hierarquia, ou hierarquia não, mas na sequência de grandes profetas. Os profetas do Velho Testamento. E aqui nós poderíamos elencar e listar todos eles. Mas João Batista é o último, o que encerra, o que termina. Então, os irmãos, imaginem Isaías ter falado tão bem sobre aquele que viria, preparar o caminho do Senhor. Aquele que era, é e há de vir um dia, em glória, e manda alguém para preparar o caminho dele. Manda alguém para ser o último dos profetas.
para encerrar a era profética, para passar uma régua e dizer, até aqui foi estabelecido isso. Agora é um novo que vem. Os irmãos imaginem só a grandeza desse personagem, a magnitude do ensinamento produzido por ele, o valor dado por ele, pelo próprio Deus, que deu a ele essa incumbência. Não precisamos falar dos fenômenos do seu nascimento e da gestação. Não precisamos falar de como ele se moveu no ventre da mãe ao saber que o mestre estava no outro ventre. Não precisamos falar disso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é que esse menino, chamado João Batista, recebeu do próprio Cristo, que está narrado em Lucas, capítulo 7, verso 24, uma menção que me chama por demais atenção. E aqui o próprio Cristo, ele vai falando para aquelas pessoas. Ele vai falando para aquelas pessoas o seguinte, olha, eu preciso dizer para vocês uma coisa. E talvez nós precisamos ouvir isso. Porque, como disse, a palavra não é acrescentado nada. Não vai ter um outro versículo, uma outra página. Não teremos um outro episódio. Não teremos um outro profeta. Não teremos um outro Jesus. Não vai ter, está tudo na palavra. Mas talvez nós não foi revelado a verdade da palavra. Ou o entendimento da palavra. Então, talvez eu e você, por algum momento, tenhamos vagado no nosso pensamento e nos colocado em situações que não nos deu a clareza do Evangelho. E muitas vezes nós, no Evangelho, estamos fazendo as coisas não conforme o Evangelho, mas conforme o nosso pensamento e o nosso entendimento. E eu posso dizer para vocês que eu hoje, comigo Deus faz umas coisas assim que os irmãos não fazem ideia. Sério, foi testemunha. Chegou um jovem ali para mim. Eu brinco com ele, que ele é o menino do pastel, né? Porque um dia eu fui na casa dos pais dele, e ele gostava de pastel, e a mãe estava brigando, porque adolescente, quando começa a comer pastel, haja pastel. E esse adolescente chegou na minha frente, ele fez assim, baixou e disse, é uma honra. E eu pude dizer para ele, não, a honra é minha. Porque Deus fez as coisas diferentes do que nós achamos ou pensamos. O mundo trabalha desse jeito. O mundo valoriza uma roupa bonita, um palavreado bonito, um estudo, uma capacidade. O mundo valoriza essas coisas. Ouçam o texto. Tendo se retirado, os mensageiros passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Talvez, irmãos, nós, num domingo bonito como esse, gostoso, friozinho, talvez nós viemos na igreja e esperamos do pastor alguém assim. Poxa, mas o pastor, com aquela camisa preta, com aquela calça de brim, poxa, como seria se ele viesse de terno, gravata? Por que ele não usa uma calça com um vinco, aquele bem alinhadinho no ferro de passar roupa? Por que ele não usa um sapato de camurça ou bico fino? Ou por que ele não veste assim? Talvez eu também prefira um pastor assim. Talvez eu também queira um mensageiro assim. E Cristo trabalha isso e pergunta para o povo, o que vocês foram fazer no deserto? Vocês foram ver alguém bem vestido? Alguém que fala bonito? Alguém com todos os predicados do palácio? Isso é lá no palácio. No reino de Deus, não é assim.
E ele termina dizendo assim: sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepara o teu caminho diante de ti. E aí ele afirma no 28, eu vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Meus irmãos, que expressão de profundidade de reflexão para a nossa vida. Porque João, como disse, os irmãos imaginem, passou todos os profetas grandes e pequenos. Deus fala através do profeta, exorta através do profeta. Deus livra o povo através do profeta. E agora vem o último, com toda a estrutura para preparar o caminho daquele que tinha sido prometido desde o Éden. Quantos anos, quantos milhares de anos, quantas coisas foi feita dentro da obra de Deus, a qual ainda persiste hoje, e que Deus então envia o último. Os irmãos imaginam a moral dele diante do povo que reconhecia Deus como Deus, Jeová como Senhor, que seguia a palavra e que era extraordinariamente cumpridor da lei. Os irmãos imaginam a cena. Esse João prega e começa a batizar, e ele prega o batismo do arrependimento. E ele pregava a todos, os irmãos imaginam todos aqueles que viviam naquela região. Eu anotei tudo aqui, mas eu me alonguei um pouco, não vou perder tempo nisso. Aquela era uma região de muita água, então ali tinha muitas nascentes, então era comum ali João está batizando. Porém, ele batizava mais ao norte, mas mais ao sul apareceu então aquele que haveria de vir. E esse então aparece, e ele então está falando de um outro batismo. Ele então está falando de um batismo diferente daquele que João. E João vinha de uma sequência de milhares de anos, trazendo uma tradição e trazendo toda a cultura dos judeus puxada para ele, e ele prega o arrependimento e ele batiza. Então, os irmãos imaginam a grandeza desse homem. O ministério dele era extraordinariamente forte, grande, poderoso. Muitos o seguiam. E os irmãos façam só um pouco de exercício para os irmãos imaginarem o quanto esse homem defendia os seus ensinamentos, o quanto ele defendia o seu ministério e a integridade que ele tinha no seu ministério. E aparece então alguém batizando. E o mais interessante que esse Senhor, esse Jesus que apareceu, ele era rapidamente, por João, reconhecido como esse é aquele que haveria. Um dos comentaristas que eu li, Leon Morris, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. E ele diz o seguinte: o ensinamento desse novo mestre, ele era muito conflitante e complicado. Porque o ensinamento desse novo mestre não ensinava as pessoas serem valorizadas, ou serem consideradas, ou serem enaltecidas. Muito pelo contrário. O ensinamento de Jesus era um problema. Eu até ouso dizer para vocês que naquela região e naquela época houve uma revolução em todos os sentidos. E é importante dizer para vocês que Jesus, ele foi o grande problema da época. E toda a população em volta já tinha um profeta, e esse profeta batizava. E ele tinha os seus
alunos, os seus discípulos, aqueles que acreditaram na pregação dele, no batismo que ele fazia. E esses alunos, então, rapidamente estavam seguindo a João. E nós vamos ler um outro texto agora que narra uma história em que esses alunos de João, que acreditavam em João, que seguiam João, rapidamente começaram a questionar esse outro que apareceu, esse outro que estava sendo batizado, ou batizando, esse outro que estava fazendo também discípulos. E rapidamente eles, então, embora tinha toda a história dos profetas, das escrituras, da lei, dando a João aquela conotação extraordinária. E eles, então, tinham reconhecido, muitos tinham se arrependido, muitos estavam. Se vocês observarem, eu não vou me alongar nisso, mas João era perseguido por muitas pessoas, eles iam no deserto, eles iam atrás de João. E certamente Cristo, quando fala isso, ele pergunta por quê? Porque João Batista nunca botou uma roupa bonita, nem comeu em restaurante chique, nem fez nada extraordinário nessa área. Muito pelo contrário. Ele queria as coisas simples, as coisas que o mundo não considerava. Essa era o cardápio de João. Então, irmãos, quando chega esse tal de Jesus, há um questionamento muito grande. João narra isso lá no capítulo 3, a partir do verso 22. E ele narra da seguinte forma: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, diríamos que entre aquela igreja batista de João, alguns acham, sabe, que Batista vem de João Batista. Não é. Mas vamos assim considerar que era uma igreja batista ali naquela região, né? Então diz assim, ora, foram com João, ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou uma contenda a respeito da purificação. Então começaram a questionar, porque João ensinava uma coisa. E aí agora aparece um outro Jesus. João era um professor extraordinário, um profeta extraordinário, vinha de um ministério extraordinário. Ele não procurava para si, era um cara extraordinário. E aí aparece um outro e começa a batizar. E aí, esse Leon Morris, ele diz que esse novo batizador que apareceu, esse novo orientador que apareceu, ele começou a não ser, vamos dizer assim, a ser conflitado o seu ensinamento e a sua maneira de batizar do que a de João. E, pasmem, não foi João que se ressentiu, mas os seus discípulos, a sua igreja, começou a se ressentir da maneira com que o outro estava fazendo. E um deles, então, começou a, como diria, tomar as dores. E começou a defender. E aí ele suscitou uma grande discussão. E olha só o que acontece. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, os defensores de João, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Mestre, aquela igreja lá está crescendo. Nós temos que tomar alguma atitude. O ensinamento dele está tomando conta. Tem alguma coisa aí que não está bem contada. Mestre, tu és João? Tu segue a hierarquia dos profetas? Tu cumpre todos os quesitos necessários para um profeta? E aí João diz assim, respondeu João, o homem, glória a Deus, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Meu irmão e minha irmã,
Esse é um texto muito forte. Leon Morris, ele diz que muitas pessoas estão na igreja e seguem o seu colateral. Eu estou na igreja porque minha mãe está na igreja, porque minha esposa está na igreja, porque meus pais estão na igreja, porque o pastor é legal na igreja, porque o louvor é legal na igreja. E o próprio Cristo, ele sempre defendeu o que foi dito na abertura do culto. Nós estamos na igreja por causa dele. E por ele. E ninguém pode receber nada se do céu. O que Morris afirma é que muitos, no envolvimento da igreja e no envolvimento da fé, começam a não mais seguir a mensagem do mensageiro, mas começam a seguir o mensageiro. Então, começam a se correlacionar e viver a sua vida de igreja mais movimentados e movidos por sentimentos colaterais do que propriamente recebendo orientação e instrução espiritual vindo dos céus. E aqui João afirma, e é uma coisa extraordinariamente clara, ninguém pode receber orientação se do céu não for orientado. Então, se o profeta, se o Messias, ele é porque do céu foi revelado para nós. E esse é o ponto máximo da nossa vida. E aqui, a partir desse momento, João começa a narrar uma das histórias mais lindas e aonde me faz entender completamente a palavra de Lucas quando Cristo fala sobre ele. Quando ele passa a dizer o seguinte, meus irmãos: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta é a alegria, ou esta alegria já se cumpriu em mim. Porque convém que ele e eu diminua. Deus Pai, te peço, em nome de Cristo, que o Senhor revele à nossa mente e aos nossos corações a tua completa vontade, para a edificação da tua casa. É o que eu te peço, e te peço em nome de Cristo. Meus irmãos, eu alenquei esse ponto de maneira muito simples, porque sou simples. Por isso, não quero que você esteja indo para esse lugar, esperando de mim alguma coisa extraordinária, no âmbito humano, no âmbito do nosso entendimento. Então, não é o meu linguajar, e não é como eu falo, e nem como eu me apresento, mas é a palavra que nós precisamos dar ouvido. E aqui João fala de uma coisa extraordinária. Ele fala de um casamento que eu e você sabemos muito bem. Porque todos nós ou somos, ou seremos, ou viemos de um casamento. A raça humana, e coube a Deus fazer assim. É através de um casal que nós chegamos até aqui. Então nós entendemos muito bem essas coisas de casamento. Festa de casamento, bodas de casamento. E o que João está narrando aqui é uma coisa extraordinária. E ele fala muito bem sobre essa questão do casamento. Eu alenquei aqui algumas coisas, e eu botei o amigo do noivo. O amigo do noivo, meus irmãos, ele tem algumas coisas importantes na sua função. Eu não sei quantos de vocês já puderam fazer e participar de casamentos em que vocês tiveram que ajudar o casamento. Meu irmão mais novo, quando casou, nós, desde a hora de levar para o matrimônio, até a festa, eu fui o garçom que serviu a carne, e depois tive que levar ele e a cunhada lá na casa para eles passarem a lua de mel. A gente prepara tudo. Como é importante um noivo, um casamento, ter os seus amigos.
As meninas parece que entenderam melhor isso, né? E se reúnem, e olham, e mostram o vestido, e fazem tudo isso. É uma coisa linda, é verdade. Então, o amigo do noivo, principalmente do noivo, ele tem uma incumbência muito importante. Eu alenquei alguns pontos. Primeiro, ele tem essa incumbência de preparar as bodas. Ele sabe a festa, como é que deve ser, qual o gosto, ele procura olhar o cardápio, geralmente é os pais, mas naquela cultura lá, os amigos faziam isso. Então, havia festas, havia dias de festa, então o amigo, ele tinha essa incumbência. Ele avisava os colegas, ele fazia aquele momento especial. Então, caberia ao amigo do noivo preparar as bodas. Também, ele tinha uma incumbência muito grande, atender a noiva, ver o que a noiva precisava. Sabe, muitas vezes, comprar as coisas, arrumar as coisas, proteger a noiva. Ele tinha a incumbência de se preocupar com a cerimônia, preparar a cerimônia. Quem vai fazer o casamento, vai ter as coisas, está tudo pronto, a aliança, tudo. Essas coisas é o amigo que prepara. Ele tinha essa incumbência de estar à disposição da noiva, porque quando o noivo chegasse, a missão dele estava cumprida. Então, meus irmãos e amigos, nós estamos falando de Jesus Cristo e a sua noiva. E nós, como amigos do noivo, a nossa incumbência é preparar a noiva, cuidar da noiva, zelar pela noiva. Nós temos que ver a beleza da noiva. Nós temos que cuidar do sentimento da noiva. Nós temos essa incumbência dada pelo Senhor. Por isso, João parafosia com o casamento e ele fala, o noivo tem seus amigos. E os seus amigos, ali João, aqui hoje, todos nós. Qual a nossa missão? Cuidar da noiva. Ajudar a noiva. A noiva não pode ser incomodada. A noiva não pode estar com sujeira. A noiva não pode estar abandonada. A noiva tem que ser prestigiada. Porque o noivo, quando chegar, ele quer pegar a noiva extraordinariamente cuidada. Só que no cuidado com a noiva, algumas pessoas ultrapassam e começam a ser tão atraentes para a noiva e querem ser tão bom e às vezes querem ser melhor do que o próprio noivo, que não se preocupam de conquistar a noiva. São pastores e muitos líderes e muitas pessoas que, no trato com a igreja, eles só se satisfazem quando a noiva começa a se apaixonar por eles. São pessoas que acham que a noiva é a grande personagem, mas o personagem é preparar a noiva para o noivo. São pessoas que muitas vezes gostam de aplauso, gostam de reconhecimento, gostam de ter a primazia, gostam de estar em evidência. Muitas vezes pessoas que, como o Morris fala, eles estão por causa do relacionamento, por causa da parte social, por causa da evidência, mas não estão como amigo do noivo. Então eles não se preocupam, e eu coloquei, eles não se preocupam, e eles querem mesmo conquistar o coração da noiva. Querem que a igreja os ame, querem que a igreja os aplauda, querem que a igreja os honre. E quando alguma coisa não acontece assim, ficam frustrados, chateados, ofendidos. Muitas vezes, a grande intenção deles na igreja é ganhar o coração da noiva. O sentimento da noiva
para ele é o que mais importa. Então, quando a igreja toda está a seu mercê, aplaudido, reconhecido, ele está feliz, porque o objetivo dele não é cuidar da noiva para o noivo, mas o objetivo dele é conquistar a noiva. Meus irmãos, aqui a nossa mente o Espírito Santo pode nos ajudar e pode nos levar a muitos caminhos. E talvez aí nós entendemos o porquê que a palavra de Deus apresenta de maneira extraordinária o grande feito de João Batista. Porque João Batista, ao ouvir, ele tinha todos os predicados, um grande ministério, muitos discípulos, batizava. O grande João, o precursor, aquele que preparou o caminho. Mas quando ele viu, ele diz assim, a grande alegria do amigo do noivo é só uma. É ouvir a voz do noivo. Mas muitas vezes o amigo não se preocupa com a voz do noivo, porque o que ele quer mesmo é o aplauso da noiva, o coração da noiva. Quer ser valorizado pela noiva. Mas o grande mérito de João, ele traz o que tem a noiva, é o noivo. Não é o amigo, não é o conhecido, não é o profeta, não é o pastor, não é a música, não é o irmão de idade, não é o defensor da teologia, nem o grande arauto da moral e da responsabilidade. A noiva é do noivo. E aquele que tem a consciência e que do céu recebeu, ele jamais aceita que a noiva se apaixone por ele. Muito pelo contrário. Quando ele sente o perigo, ele se afasta da noiva e diz, não, eu não posso deixar que a igreja entenda que eu sou o bonitão, o grande arauto, ou eu sou o baluarte da igreja. Não. Por quê? Só ouvir do céu a revelação de Jesus Cristo é a grande alegria do amigo. Quando alguém se converte, quando alguém chega ao entendimento, quando alguém busca, e alguém diz assim, agora eu estou aqui por Jesus Cristo. O irmão não veio, o outro não está, o louvor não veio, o pregador não veio, mas eu sei que o noivo, quando ele voltar, ele quer encontrar a noiva. Por isso, João Batista foi o grande alvo da orientação de Jesus Cristo, quando diz, nunca haverá outro. Porque João Batista, depois de um grande ministério, de um grande histórico, de um grande passado, de um monte de discípulos, de seguidores, o último dos profetas, aquele que vinha batizando, preparando o caminho do Senhor, ele chega e diz assim, convém que eu diminua para que Cristo cresça. Talvez, irmãos, nós precisamos nisso tirar uma mensagem extraordinária, porque muitos na igreja, às vezes, têm dificuldade de entender. Quando o Tiago escreve a sua carta, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, não vos tornei muito de vós sábios, porque isso só vai trazer um maior rigor. Então, quando a igreja não entende, a igreja começa a ser confundida com sentimentos, e às vezes o colateral ele passa a ser tão importante, e a igreja, e a teologia, e o ministério, e a minha pessoa, e eu tenho que receber a atenção, o valor, e eu não entendo que eu não estou na igreja para isso, mas eu estou na igreja para preparar a igreja, a noiva do Senhor, para a vinda do noivo. E eu jamais vou ser reconhecido pela minha vestidura, ou pela minha gramática, ou pelo meu conhecimento, mas eu vou ser conhecido o quanto eu tenho tido cuidado com a noiva, com o seu sentimento. Então eu não ofendo, eu não xingo, eu não falo mal, eu não maltrato. Por quê? Porque a noiva é o alvo do noivo. Ele não quer uma igreja que seja apaixonada pelo amigo, ele quer uma igreja que seja apaixonada por ele. Eu e você somos o Evangelho, escrito em carne e osso, o Evangelho de Cristo. E devemos mostrar aos amigos, ou à noiva, que eu estou aqui para preparar
a noiva para a chegada do noivo. João fala isso, e ele afirma de maneira clara: é necessário que eu diminua. Pouco tempo depois, ele é encarcerado. Meus irmãos, pensem, imagine, você dá a vida pela igreja, trabalha pela igreja, luta pela igreja, você vem sendo o último dos profetas, e é te proposto agora uma coroa, mas você não tem cabeça para receber a coroa, porque você foi decapitado pelo evangelho do noivo. João Batista deu a sua própria cabeça para preparar a noiva. Ele não poderia mais ser coroado. Ele não poderia jamais receber um prêmio nesse mundo, porque foi-lhe tirado a cabeça. Quis Deus que fosse o maior exemplo, e por isso Cristo disse: não haverá outro nascido de mulher. Preparou o caminho do Senhor e nos deu o ensinamento de que muitas vezes nós estamos andando, e eu falo por mim, preocupado com o sentimento da noiva, querendo agradar a noiva. E muitos pregadores têm sido exímios pregadores na intensidade de agradar a noiva, não de preparar a noiva para a chegada do noivo. Eu ouso dizer para os irmãos que têm igrejas que, se Cristo não voltar, está tudo bem, porque vive tão tranquilo, pode tudo, sabe tudo, tem resposta para tudo. Se Cristo ficar por lá e não vir, está tudo bem. Nossa igreja está saudável. Certo líder de igreja disse há poucos dias atrás: minha igreja vai muito bem, obrigado. E eu fiquei perguntando: o que é muito bem para uma igreja? É quando ela vai sendo preparada para a chegada do noivo. Não é a quantidade, não é o tipo, nem a mensagem, mas é quando ela vai sendo purificada e santificada para a chegada do noivo. Por isso Tiago diz: não sejam muitos de vós. Por isso o próprio Deus coloca na igreja alguns irmãos e dá a eles o dom que do céu é revelado, e todos nós vimos. E alguns irmãos precisam ser completamente dados a eles essa condição de ser ouvido. Por quê? Porque do céu eles receberam a orientação e a revelação para que, através da palavra, eles preparem a noiva. Mas isso nunca vem de uma faculdade, isso nunca vem de um seminário, isso pode vir, mas não é isso que a palavra de Deus pede. Muito pelo contrário. Paulo, quando escreve aos Coríntios, os irmãos que queiram podem abrir, 1 aos Coríntios, verso 18, ele fala dessa extraordinária condição. Quando ele diz assim: vamos ler do 26 ao 29, eu pulo esse outro versículo aqui. 1 aos Coríntios, vamos ler o 26 primeiro, vamos. Já que eu anotei, vamos lá. Verso 18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Muitas vezes, irmãos, a pregação e a palavra de Deus, ela é uma loucura. Há muitas pessoas na igreja que às vezes não concordam. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu não acho que deva ser assim, eu não acho que deva ser assado. Mas, irmãos, a noiva não está sendo preparada para que ela se agrade ou goste dessa ou daquela coisa. Ela está sendo preparada para que ela agrade o noivo. Mas parece que tem certas horas que na igreja todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo tem entendimento, e parece que Cristo não revelou e não deu a alguém ou a alguns essa capacidade extraordinária. Então parece que em certos assuntos todo mundo tem compreensão, o Espírito Santo não orienta ninguém e não tem
dom e não tem nada. Mas o que eu aprendi, o que eu li, ou o que eu ouvi de alguém, passa a ser verdade. E isso não está conforme a vontade do noivo. Por quê? Não é do colateral, nem do estudo, mas é aqueles que do céu recebem. Eles podem orientar a igreja. Meus irmãos, quando isso é trabalhado, Paulo escreve, a partir do capítulo 26, ele diz assim, do versículo: irmãos, reparai por vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Enfim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então eu penso que o amigo do noivo, ele só tem uma coisa a fazer para que a sua missão de amigo seja cumprida: à risca. E aí, ele continua dizendo: vós sois de Cristo Jesus, o qual se nos tornou a parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, o nosso grande mérito, o nosso grande objetivo, não é nós termos uma história bonita na igreja, nem um passado glorioso, nem um ministério estrondoso, mas o nosso grande alvo na igreja é estarmos prontos e ajudando e preparando a cuidar da noiva para a chegada do noivo. Então, tudo o que nos torna mais excelentes, nobres e, vamos dizer assim, atraentes para a noiva, nós devemos fazer o que o grande João Batista, dito pelo próprio Senhor, fez. É necessário que eu diminua. Diminua como pastor, diminua como louvor, diminua como irmão, diminua. Eu tenho que diminuir. E o que tem que mostrar através da minha vida é o noivo. Então, se aquele irmão ou aquela irmã não é pela minha teologia, não é pela minha capacidade, meu conhecimento, não é pela minha dicção, nem pela minha vestimenta ou minha situação social. Porque nós, irmãos, somos todos tendenciosos. Quando chega alguém com um carro velho na igreja, eu falo por mim, a minha vida toda, parece que não tem tanto apelo, mas quando ele chega, um baita de um carrão importado, Mercedes Bigode, conhece, Edson? Mercedes Bigode, ela tem, o farol dela é tipo um bigodinho, que coisa linda. Quando aquele irmão sai, ele diz: nossa, chegou um ungido do Senhor. Nós todos temos isso. E me perdoem, mas se chegar aqui um pastor animador de palco, muitas vezes a igreja pode dizer assim: esse é o homem que Deus mandou para nós. Mas o que nós precisamos estar muito atentos, com muito cuidado, é para que do céu se revele a vontade de Deus para nós. E quando isso acontece, nós não somos, em hipótese alguma, pegos de surpresa, porque o Deus coloca no nosso coração a revelação, e nós, pela palavra, somos orientados. Em quantas vezes nós, pela vaidade, pelo conhecimento, pelo que achamos e pensamos, nós rapidamente sentamos na cadeira do saber e queremos saber o que é melhor para a noiva. E não percebemos que o melhor para a noiva é estar pronta para a chegada do noivo. E quando isso, meus irmãos, acontece de maneira extraordinária, Pedro, na sua primeira carta, ele chega a dizer assim, muitos. Aqui um parêntese. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita para todos. Mas vocês sabem para quem ela é endereçada?
todo ser que tem uma orelha a cada lado e que recebe, e a mensagem ela não ultrapassa, mas ela, ao entrar, ela fica no meio e dá o entendimento. Então, eu e você somos essa pessoa que Deus escreveu a sua palavra. Então, nós, muitas vezes, ao receber, e eu falo por mim, nós já dizemos, aquele irmão precisa ouvir isso. Nossa, acertou naquele irmão. Puxa, aquele lá, que bom que ele ouviu. Mas eu quero dizer para você que Deus não age assim. Deus fala através do profeta, fala através da música, fala através das crianças, que, aliás, Paulo escreve aos Romanos e diz, toda a natureza manifesta a glória de Deus. Mas ele fala para que, ao entrar na minha mente, possa mudar a minha estrutura, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, e diz, eu não posso me envergonhar desse evangelho, porque eu sei que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando Pedro escreve, diz assim, olha, essa pedra, esse Cristo, esse noivo, é um problema. Alguns não vão aceitar. Alguns vão querer viver de uma outra maneira, de um outro sentimento, de um outro entendimento. E ele chega ao falar que tropeçam. Aonde? Na palavra. Mas para aqueles que creem e recebem essa orientação do céu e têm em Jesus Cristo o grande noivo e se coloca como noiva, ela mesma se adorna, se enfeita, ela mesma se prepara, se purifica, ela mesma resolve as suas questiúnculas e as suas coisas, porque ela só tem um objetivo, não é se apresentar ao amigo, não é ir no encontro dos amigos, mas é estar pronta, limpa, apta, adornada, a palavra de Deus usa essa expressão, para o noivo. Baixe a sua cabeça. Vamos orar, para que o Espírito Santo nos dê esse entendimento, e que nós, na palavra e pela palavra, possamos ser orientados do céu, para que nosso coração e a nossa mente, ela esteja completamente à disposição do noivo, para que nós possamos ser instrumento como foi João, em só ouvir a voz do noivo. É a grande alegria do amigo do noivo. E você, quando você se sentir desprezado, quando você se sentir pequeno, quando você se sentir humilhado, do céu você vai receber o conforto e vai dizer, olha, o teu trabalho está sendo ótimo porque tu tens cuidado da noiva. E quando eu for, a noiva vai, através do teu ministério, através da tua diminuição, a noiva está sendo preparada. Baixe a sua cabeça. Deus e Pai, te pedimos nessa manhã que do céu o Senhor derrame sobre nós a unção, ó Pai, do entendimento. Que o Teu Espírito, ó Pai, inunde o nosso coração e a nossa mente. E que tudo aquilo, ó Pai, que pensamos, tudo aquilo que humanamente montamos em nossas mentes, esclarecimentos, entendimentos, linhas, raciocínios, que tudo isso, ó Pai, possa cair por terra nesse momento. E que uma mente esclarecida pelo Senhor possa brotar o sentimento da Tua vontade, e que, Pai, possamos ser orientados pelo Teu Espírito, e aquilo que não deveríamos falar, que o Senhor do céu nos capacite e que nós consigamos ficar em silêncio. Mas aquilo que precisamos falar, que o Senhor do céu derrame sobre nós o entendimento, e que nós tenhamos esse entendimento de falar para preparar a noiva. Senhor, que os nossos ouvidos sejam tapados para não ouvir coisas que o Senhor não quer que ouçamos, mas que nós possamos abrir os ouvidos para ver, ouvir claramente do céu a Tua vontade. Que os nossos olhos, ó Pai, estejam vedados a ver coisas que não deveríamos ver, mas que em hipótese alguma deixemos de ver coisas que o Senhor quer que nós vejamos. E que diante do Senhor, instruído do céu pelo Teu Espírito, nós possamos
ser conduzidos ao entendimento da Tua palavra, a buscar a Tua vontade, e em momento algum sejamos traídos por nosso ego, por nosso sentimento, por nossa vontade ou nosso entendimento, e que vá em nós um sentimento que não é aquilo que o Senhor quer, que nós possamos diminuir e que o Senhor possa aumentar cada dia mais a sua vontade nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso trabalho. Peço por mim, Pai, peço por meus irmãos e peço que o Senhor nos dê a graça do entendimento da Tua vontade. É o que eu te peço, uma alegria nessa manhã, e te peço em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que cantando nós então vamos encerrar o culto nessa manhã e dizer aos irmãos da minha alegria de estar com vocês e pedir que os irmãos todos se aproximem. A igreja, irmãos, é um corpo. O pé não pode dizer para a mão: eu não preciso de ti. Mas a mão também não pode dizer para o pé: eu sou melhor do que você. Nós somos um corpo. Agora o corpo, na carta aos Efésios capítulo 4, falando dos dons, que o Espírito de Deus dons, ele diz assim: é necessário que do céu eu receba, porque o corpo precisa se ajudar. O auxílio de toda junta. Então procure entender isso. Não deixe o teu sentimento ou o teu entendimento te afastar do verdadeiro mistério, do ministério da igreja, da noiva de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.